Olá, seja bem-vindo ao podcast semanal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Natal. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, fica à sua disposição um estudo que recapitula a lição da Escola Sabatina de cada semana. Antes de iniciarmos o desta semana, que é a quarta semana de um trimestre muito especial que fala sobre o profeta Isaías, quero convidar você para, comigo, fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, pelo privilégio que temos de abrirmos Tua Palavra e estudarmos ela através da lição da Escola Sabatina. Nos guia mais uma vez e nos ilumina através do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nesta quarta semana desse trimestre, o tema é o caminho difícil. O verso para memorizar está em Isaías 8, verso 17, que diz assim: Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. O tema desta semana nos leva a entender e a perceber o sincero desejo de Deus de relacionar-se com o seu povo e como, ao mesmo tempo, o seu povo rejeita a Deus, procurando sempre o caminho mais difícil. Aparentemente, o caminho da obediência é um caminho mais difícil, mas não é, porque no caminho da obediência está Deus e seus métodos eternos guiando o povo. Teremos algumas ênfases essa semana. São elas os inimigos vindo destruir o povo de Deus, é um momento de tensão e dificuldade. Nós temos a nação amiga, uma nação amiga vindo para ajudar, o povo de Deus. E temos também a ênfase central, que é a confiança em Deus. Então, vamos lá. Nós temos um personagem meio que icônico nesta semana, que é Acais, um rei corrupto, difícil, de práticas que distanciava ele de Deus e, claro, para onde vai o líder, vai também o seu povo, também distanciando o povo de Deus do próprio Deus. Por isso, precisamos entender um pouco sobre este homem. Acais foi um rei que não fez a vontade de Deus, que não se desviou do mal e adorava a deuses estranhos. E, além disso, ele tinha outras práticas de adoração que mais à frente nós iremos conversar ao recapitular esta lição. Nós temos também, lembrando a você, que Deus não abandona o seu povo por completo. Nós temos uma experiência, uma minúcia de que Deus não deixaria o seu povo abandonado. Algo Deus ainda deixaria, a sua graça. Nós temos em Isaías 7,15 mencionando que manteiga e mel ainda seria o bastante para alimentar o povo de Deus. Ou seja, mesmo que completamente destruído, Deus ainda sustentaria de alguma forma o seu povo. As plantações e os campos de Judá seriam destruídos, mas de alguma forma, de alguma maneira, Deus falou assim: olha, do tempo que vocês eram nômades, que comiam manteiga e mel na trajetória de vocês, eu não os abandonarei e ainda deixarei vocês com o suficiente para sobreviverem. Portanto, eu não vos deixarei, eu não vos abandonarei. Nós temos uma profecia que foi dada, como a lição bem fala, na sua lição você vai ver isso, que foi dada por volta de 734 a.C., que foi uma resposta ao suborno de Acais. Nós temos então a destruição da coalizão do norte para conquistar a Galiléia e as regiões da Transjordânia de Israel do norte, e a deportação de parte desta população, transformando aquelas províncias em um território da Assíria. Uma parte do povo foi salvo, mas a grande maioria foi então levada aí de maneira cativa. Oséias, rei de Israel, cometeu o suicídio político, ao se rebelar contra a Síria. Os assírios vieram e tomaram Samaria em 722 a.C. É uma data bem marcante para o povo de Israel, deportando ali milhares de israelitas
para a Mesopotâmia, havendo ali um espalhamento, né, do povo de Deus por toda aquela região. Deus já havia, através do profeta, falado sobre isso, já havia predito, e também havia uma predição de salvação, mas Acais não confiou em Deus e ainda tentou fazer um jogo ali de confiança, de parceria com a Síria, mas se esqueceu que era o próprio Deus quem iria prover a solução para o problema e não a Síria. E isso acontece, meu querido amigo, conosco ainda hoje. Às vezes nós pensamos que o resultado das nossas vitórias vem da nossa inteligência, 100% da nossa inteligência, da nossa mão, do nosso trabalho, quando a confiança deve ser depositada completamente em Deus. Este é um convite direto para a submissão e para nos atentarmos às profecias e ao que nos diz a palavra de Deus. Por isso, nós devemos lembrar que Acais agiu espiritualmente, né? E eu quero lembrar você que uma derrocada política do povo de Israel, do povo de Deus, uma derrocada administrativa, sempre estava ligada a uma derrocada, a uma caída da espiritualidade do povo, em especial dos seus líderes, como nós vemos aí com Acais e outras lideranças que levaram o povo de Deus à completa destruição. Uma nação amiga vem para Judá, para o reino judeu, né, o reino de Judá, e aí nós temos ali uma profecia que é dada através do filho de Isaías, que era o nome, né, rapto, despojo, presa segura, mas depois veio como graça com um resto volverá. Ou seja, mesmo que o povo de maneira rápida fosse destruído, né, fosse ali levado seus bens, fosse destruído pelos inimigos de Deus, mas Deus ainda estava com eles, como diz Isaías 8, versículo 10. E que um restante do povo, um remanescente, como assim podemos chamar, restaria, sobraria para o povo, para que o povo pudesse sobreviver e continuar sua trajetória como povo de Deus. Amigos, o grande problema da liderança de Israel foi não confiar completamente em Deus. Deus advertiu a Isaías que o povo não temeria a eles, que o povo não temeria a Deus e eles estariam em grandes problemas. E devemos lembrar que a lição desta semana pontua que temer a Deus está ligado com adorar a Ele e não está ligado com ter medo. Ter medo é um sentimento que a própria Bíblia abomina. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não existe medo. Portanto, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas respeitá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo de maneira completa. Por isso, existem tipos diferentes de temor, e o temor bíblico em relação a Deus é um temor ligado ao respeito, à reverência e à adoração verdadeira. Está ligada à mutualidade entre duas pessoas, conosco e Deus. Portanto, é preciso lembrar que Deus é o nosso amigo, Ele está perto de nós, Ele é imanente, mas Deus também é transcendente, está no seu sublime trono. Portanto, existem limites. Deus é nosso amigo, mas também Ele é o nosso Senhor. Por isso, quando de maneira triste, né, até Acais se envolveu com paganismo, sacrifício a demônios, como assim também Saul se envolveu no passado com necromancia, com coisas que não estavam ligadas a Deus, houve uma derrocada, houve um problema, a ligação que havia com o ocultismo, com coisas que Deus não aceita, né? O ocultismo é uma questão, né, de lealdade. Estar ligado ao ocultismo, a coisas ligadas ao espiritismo, são coisas que Deus abomina. Assim como Saul sofreu por isso, da mesma forma, Acais também sofreu com isso. Portanto,
o espiritismo, a feitiçaria, esse tipo de prática, essas práticas não são condizentes com aqueles que adoram completamente a Deus. Precisamos refletir mais profundamente sobre o amor de Deus, sobre o temor a Ele, sobre as práticas corretas na adoração a Ele. Portanto, precisamos nos ligar cada vez mais fortemente a esse Deus Todo-Poderoso. Que amanhã a sua lição na sua igreja seja uma bênção e que você seja guiado por Deus e que sua vida seja um reflexo do amor de Deus sempre. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana em nosso podcast semanal.